Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Eu quero falar-lhes nesse instante sobre o tema a polêmica lei da palmada. Meus irmãos, existem muitas opiniões com respeito à educação dos filhos. Cada pai, cada mãe tem uma opinião distinta com respeito à educação que deve ser dada aos seus filhos. Em face dessas opiniões divergentes, existe um padrão para todos os pais no que tange à educação dos filhos. A Bíblia é a palavra de Deus e, como tal, a Bíblia é o único livro que não é adaptado às opiniões dos homens. A Bíblia é o único livro não adaptado às filosofias humanas. A Bíblia é o único livro não adaptado às leis humanas. Meus irmãos, as Sagradas Escrituras se mantêm estável em todas as épocas. A Bíblia é sempre atual, é sempre contemporânea. A Bíblia tem orientação para todas as áreas da vida humana. Inclusive, ela tem diretrizes e deveres no que diz respeito à educação dos filhos. Deus deixou na sua palavra diretrizes e deveres para os pais no tocante à educação de seus filhos. De acordo com a palavra de Deus, os pais não devem se constranger em corrigir os seus filhos. Provérbios 13, 24 diz a Bíblia: quem se nega a castigar seu filho não o ama, e quem o ama não hesita em discipliná-lo. Hebreus 12, 16, a Bíblia diz que Deus, o nosso Pai Celestial, nos ama e nos disciplina. Escute bem uma coisa: pais omissos quanto à educação, quanto à correção dos erros dos seus filhos, arruinam seus filhos. Nenhuma família pode se desenvolver adequadamente, sem limites, sem regras, que incluam recompensas e castigos. E isso é importante, especialmente na primeira infância, quando o caráter moral da criança ainda não está formado. As crianças não entendem motivos morais. Portanto, a mais leve transgressão de uma criança a uma regra do lar não deve ficar sem a devida correção. Sabe por quê? Porque se uma criança acha clemência, encontra clemência ao transgredir uma regra, ela espera que na próxima transgressão de outras regras, ela vai receber a mesma clemência. Aí, sua desobediência se tornará mais frequente a ponto de o pai ou a mãe perderem totalmente o controle. Portanto, meus irmãos, desde cedo a criança precisa entender que quem vive sem disciplina, se dá mal. De acordo com a Bíblia, é necessário uma correção corporal para gerar um coração sadio. Provérbios 29, 15 enfatiza: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma
vem a envergonhar a sua mãe. Provérbios 22:15, a Bíblia é taxativa. A estutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Provérbios 19:18, a Bíblia diz: castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Portanto, meus irmãos amados, esses versículos de Provérbios deixam claro, completamente claro, que Deus não tem o propósito de incutir nos pais a ideia de que o lar tem que ser um ambiente de terror, onde se pratica torturas e espancamentos. Não, Deus não quer deixar essa ideia. Mas os filhos devem ser disciplinados e castigados, exatamente para que eles não percam o respeito nem as afeições para com seus pais. Na Bíblia não tem incentivos para espancamentos, para torturas. E mais, o uso da vara não faz páreo com maus tratos. Meus amados irmãos, a correção corporal, ensinado na palavra de Deus, a correção corporal que a Bíblia ensina, não é o direito de se bater no filho a qualquer hora, por qualquer coisa. Não, a Bíblia não ensina isso. A vara da correção é para ser usada só na hora da disciplina. E isto para corrigir um erro, para corrigir uma transgressão. Portanto, é também necessário que a criança entenda, antes de ser aplicado o castigo, a vara, que a criança entenda qual foi o seu erro. A Bíblia diz, em Efésios 6:4, exatamente, dizendo que o uso indiscriminado, indeterminado da vara provoca no filho ira e semeia ódio. Por isso, a vara da correção tem que ser aplicado só na hora da disciplina, e isto, repito, para corrigir um erro. Agora, por causa de excessos de alguns pais descontrolados, lamentavelmente, o princípio bíblico da vara da correção é julgado pela sociedade como criminoso. Ora, meus amados irmãos, o fato de facas serem usadas algumas vezes para crimes não significa que o uso de uma faca na cozinha é crime. Portanto, o uso da vara produz sabedoria, diz a Bíblia, a ponto de salvar a alma. Provérbios 29:15 e 23:14, a Bíblia diz: a vara e a disciplina dão sabedoria. E 23:15 diz: tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Agora, a opinião pública, lamentavelmente, acha e divulga, a mídia divulga, alguns psicólogos divulgam, alguns sociólogos, antropólogos divulgam, que é impossível usar a vara sem causar traumas psicológicos no menino, na criança. Ora, meus irmãos, escute bem uma coisa, é exatamente ao contrário. O uso da vara, de acordo com o padrão bíblico, ou seja, o uso da vara aplicada no lugar certo e de maneira correta, não traz trauma psicológico para ninguém. Pelo contrário, a Bíblia diz que gera, que produz frutos pacíficos para descanso da alma. Hebreus 12:11, é isso que a Bíblia diz. Toda correção, no momento
não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Mas depois produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Portanto, meus irmãos amados, esta é a diretriz, essas são as diretrizes que Deus dá para os pais no que tange a educação. Então, lei de homens não vale nada. Devemos ficar com a Bíblia. A Bíblia mostra como deve educar os filhos. E a mensagem da Bíblia é universal. Não é só para crente, não. Essa mensagem aqui é só para dentro da igreja, para os evangélicos. Não, você que não é evangélico, aplique isso aqui no seu lar. Porque você não vai gerar monstros para a sociedade. Você vai gerar cidadãos de bem. Portanto, essa lei ali aprovada, chamada Lei da Palmada, ela é antibíblica. É uma lei antimoral. É uma lei libertina. O que vale não é o que os filósofos dizem. O que vale não é o que os sociólogos, antropólogos ou psicólogos dizem. O que vale no que tange a educação dos filhos é a palavra de Deus. Por isso, essa mensagem eu não vou tirar do ar. Por quê? Porque é para todo mundo. É para você que é incrédulo, é para você que é ateu, é espírita, macumbeiro, seja lá o que for. A Bíblia é a verdade. E ela prevalece sobre qualquer opinião humana. Que Deus vos abençoe, rica e abundantemente. É o meu desejo para você, pai, para você, mãe. Siga o que a Bíblia diz. Em nome de Jesus. Louvado e agradecido o nome que está acima de todo nome. Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém, amém e amém.